Olá, tudo bem? Sou Américo, professor, cardiologista. Vamos dar continuidade então ao nosso curso básico de eletrocardiograma para a aula de número 6. Vamos falar agora sobre o que está faltando, que é a amplitude do complexo QRS. Então nós podemos ter duas situações distintas. Nós podemos ter situações em que a amplitude, a altura das ondas do complexo QRS está reduzida. Em outro extremo, nós podemos ter situações em que a amplitude dos complexos QRS está aumentada. Algumas vezes, olha só, uma onda invade a área de outra. Então, a onda R de V5 invadindo aqui o complexo QRS de V4. Então, vamos do começo. Vamos começar aqui pelas sobrecargas ventriculares e vamos falar primeiro da sobrecarga ventricular esquerda. Nós vamos ter sobrecarga ventricular quando nós tivermos sobrecarga, seja de pressão, seja de volume. E lembrando que o termo hipertrofia ventricular esquerda, geralmente a gente deixa para exames de imagem, como o ecocardiograma ou a ressonância magnética cardíaca. Então vamos relembrar alguns conceitos básicos aqui sobre a ativação ventricular para entendermos melhor a sobrecarga ventricular. Então nós sabemos que o primeiro vetor que representa a ativação ventricular é o vetor septal. O segundo vetor é o vetor que ativa as pontas e paredes livres dos ventrículos esquerdo e direito. Só que como a massa do ventrículo esquerdo é muito maior que a massa do ventrículo direito, né, 2 a 3 vezes maior, na verdade, então a força resultante estará para o lado esquerdo. E nós temos aqui um terceiro vetor que representa a ativação final dos ventrículos, que é o vetor das porções basais. Isso faz com que a ativação normal do complexo QRS tenha a seguinte característica: em V1 nós temos uma onda R pequena e uma onda S maior. Então nós temos Rzinho e Szão. E por quê? Nós já vimos, mas vou falar novamente. Então, a derivação V1 está aqui. O primeiro vetor, que é o vetor da ativação septal, vai aproximar de V1, gerando uma onda positiva, que é a onda R. O segundo vetor, que é o vetor da ativação das pontas e paredes livres, e as forças que estão para a esquerda vão ganhar, afasta ou afastam de V1, gerando uma onda negativa, a onda S. O terceiro vetor, que é o vetor da ativação septal, ele corre mais ou menos aqui perpendicular a V1, não gerando uma inscrição nesse traçado. Consequentemente, V1, então, costuma ser a representação de um complexo Rzinho, Szão. Então, Rzinho, Szão. Já V6, que está aqui, vai enxergar o primeiro vetor afastando de V6, gerando uma onda negativa, que no caso aqui nós temos a onda Q. O segundo vetor é o vetor da ativação da parede livre, então o lado esquerdo vai ganhar e V6 fica do lado esquerdo. Então vai gerar uma onda de maior amplitude e positiva, porque aqui é a maior massa, então uma onda R. E depois nós temos o terceiro vetor das porções basais, voltando a afastar de V6, gerando uma terceira onda negativa, uma onda S. Então, classicamente, o complexo QRS é predominantemente negativo em V1 e V2, predominantemente positivo em V5 ou V6, como nós já vimos. E isso faz com que nós tenhamos a famosa progressão de onda R. A onda R começa pequena em V1 e vai aumentando progressivamente até V5 e V6, sendo que V3 e V4 nós já costumamos ter o complexo de transição, vai mudando da fase negativa para a fase positiva. Então essa é a característica aí normal da ativação ventricular. Predominantemente negativa em V1, gerando Rzinho e Szão, predominantemente positiva em V5 e V6, gerando Q, R, S, um Qzinho, um Rzão e um Szinho. V3 e V4 aí a gente tem os complexos de transição. Geralmente, a onda R de V5 é a maior porque é a que está mais próxima do coração. V6 costuma ficar mais distante do coração, então costuma ser um pouquinho menor. Então, V5 é onde a gente costuma ter a maior onda R dos complexos QRS. Muito bem, então resumindo, nós sabemos que o normal é V1 CRzinho Szão, V6 ou V5 um QRS. E aí, se nós tivermos uma sobrecarga ventricular, o que é que muda? Não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque a ativação normal do coração já é a resultante das forças que estão para a esquerda. A massa do ventrículo esquerdo ela é maior do que a massa do ventrículo direito. Então o VE tem mais massa e trabalha com mais pressões. Então, a ativação normal do coração já é uma ativação para a esquerda.
Se eu tiver uma sobrecarga ventricular esquerda, então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um aumento da normalidade. Ou seja, a onda S de V1 vai ficar mais pronunciada que o normal, a onda R de V5 ou V6 vai ficar mais pronunciada que o normal. Então, eu tenho um aumento dessa onda S de V1, eu tenho um aumento da onda R de V5 ou V6. Não precisa decorar, dá para a gente entender isso, então é só a gente raciocinar. A derivação, o eletrodo de V1 está aqui do lado direito. Então, se eu tenho uma sobrecarga ventricular esquerda, eu tenho uma ativação, um aumento da ativação das forças para a esquerda e para trás. Ou seja, a sobrecarga ventricular esquerda vai para a esquerda e para trás, fugindo de V1. Se foge de V1, gera uma onda negativa, no caso aqui a onda S. V5 e V6 que estão à esquerda vão enxergar a sobrecarga ventricular esquerda apontando para essas derivações, gerando um aumento das ondas positivas, ou seja, da onda R. Então, o que caracteriza a sobrecarga ventricular esquerda é um aumento da onda S de V1 ou V2 e um aumento da onda R de V5 ou V6. Agora, um aumento a partir de quanto? Quanto que tem que aumentar a onda S de V1 para eu chamar de sobrecarga ventricular esquerda? Quanto que tem que aumentar a onda R de V5 ou V6 para eu chamar de sobrecarga ventricular esquerda? Não sei. O que a gente sabe é que existem critérios que não são poucos. Para vocês terem ideia, existem mais de 40 critérios para a sobrecarga ventricular esquerda. E nenhum desses critérios ou desses índices é superior ou é muito superior ao outro. Inclusive, cabe até uma reflexão. Se tem várias pessoas falando coisas diferentes sobre o mesmo assunto, será se todos eles sabem o que estão falando? Mas vamos tentar raciocinar o que essas pessoas estão pensando para utilizar nesses critérios aí. Então, primeira informação importante que a gente tem que saber é essa. Alguns eletrodos estão muito próximos do coração, que vão gerar as derivações de V1 até V6, em cima do coração, está no tórax. Outros eletrodos estão mais distantes do coração, na periferia, gerando as derivações D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E por que que isso é importante? Isso é importante por causa do seguinte. O coração é como se fosse uma grande carga elétrica. As cargas elétricas são capazes de modificar o espaço ao seu redor. A gente chama isso de campo elétrico. Em qualquer ponto de um campo elétrico, a gente consegue calcular a voltagem. Então, se eu quiser saber a voltagem em qualquer um desses pontos aqui, onde estão os eletrodos, a gente consegue. Porque a voltagem é constante vezes a carga dividido pela distância, ou seja, distância e voltagem são inversamente proporcionais. Então, aqueles eletrodos que estão mais próximos do coração vão gerar complexos QRS de amplitude maior. Então, olha só, V1, V2, V3. Já aqueles eletrodos que estão mais distantes do coração vão gerar ondas ou complexos menores. Então, se você prestar atenção aqui, ó, o complexo QRS aqui de V1 é maior que o de D1. O complexo QRS aqui de V6, ele costuma ser maior, por exemplo, que o de AVR, que o de AVL. Então, essa informação é importante. Vamos gravar isso aí. Vamos pensar mais um pouco para a gente entender a sobrecarga ventricular esquerda. Então, se eu tenho aqui uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, eu vou ter um aumento pronunciado deste segundo vetor. E isso vai promover um aumento da amplitude do complexo QRS nessas regiões aí, que enxergam isso apontando para ele, gerando ondas positivas maiores. Como eu já disse, isso tem que ficar muito claro. Em uma sobrecarga ventricular esquerda, o ventrículo esquerdo cresce para a esquerda e para trás, fugindo de V1 e de V2. Então, em V1, nós temos um aumento da onda S. Então, aumento da onda S de V1, aumento da onda S de V2, fala a favor de uma sobrecarga ventricular esquerda. Já em relação a V5 e V6, nós temos um aumento da onda positiva, a onda R. Então, aumento da onda R de V5 ou V6 fala a favor de uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, V1 e V2, nós temos um aumento da onda negativa. Sobrecarga ventricular esquerda está fugindo de V1. Então, está aqui, onda S mais pronunciada que o normal. Em V5 e V6, nós temos um aumento das ondas positivas, ondas R, aumentadas em V5 e V6. Eu posso pensar em AVL também? Pode. AVL está para a esquerda. Então, em uma sobrecarga ventricular esquerda, nós temos um aumento da onda R de AVL, já que AVL, L de left, está para a esquerda.
E V3 e V4? V3 e V4 são complexos de transição. Então, geralmente, o ventrículo esquerdo vai crescendo muito para a esquerda e para trás, ele tende a começar a fugir de V3 e V4. Então, pode acontecer de V3 e V4 ficarem predominantemente negativos em algumas situações. E o eixo elétrico do complexo QRS, o eixo elétrico ventricular, o que é que vai acontecer? Já que eu tenho uma sobrecarga ventricular esquerda, o eixo ele tende a deslocar para a esquerda. Nós já vimos que D1 positivo, complexo QRS predominantemente positivo em D1, complexo QRS predominantemente positivo em D2, isso aqui é um eixo normal, está entre menos 30 e mais 90 graus. Agora, nessa situação aqui, ó, em que eu tenho D1 positivo e D2 negativo, esse eixo vai ficar além de menos 30. Ou seja, ele vai desviar para a esquerda. Então, uma outra situação que a gente pode encontrar em uma sobrecarga ventricular esquerda é o desvio do eixo para a esquerda. Qual uma outra alteração que eu posso encontrar? Eu posso encontrar uma alteração na ativação ventricular. O que é isso? Ativação ventricular é uma medida que vai do início do QRS, ao ápice da onda R. Do início do complexo QRS ao ápice da onda R. Eu chamo isso de ativação ventricular ou deflexão intrisecoide. Se o paciente tem uma sobrecarga ventricular esquerda, vai ter mais músculo para ser ativado. Então, esse processo de ativação ventricular ele vai ser mais demorado, vai demorar mais para acontecer. Então, eu posso ter um aumento nessa ativação ventricular ou desta deflexão intrisecoide. Um outro achado característico da sobrecarga ventricular esquerda é o chamado padrão strain. O que é o padrão strain? O padrão strain é quando eu tenho um infradesnivelamento do segmento ST. Então, vamos prestar atenção aqui. O elétron ele possui uma linha de base, que é essa aqui. O segmento ST aqui ele está infrado. Então, eu tenho um infra de ST com uma onda T negativa. A onda T está aqui de cabeça para baixo e assimétrica. Essa onda T está assimétrica. Esse infra de ST com uma onda T negativa e assimétrica a gente chama de padrão de strain. E esse padrão de strain ele está indicando que o ventrículo esquerdo trabalha com pressões elevadas. Então, a presença do padrão de strain do lado esquerdo, ou seja, em V5 e V6, vai nos indicar também que nós estamos diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. Só chamando a atenção para um detalhe que o uso de digital pode também levar a este padrão. Uma outra característica que nós podemos encontrar em pacientes com sobrecarga ventricular esquerda é o índice de Morris positivo. O que é o índice de Morris mesmo? Só recapitulando, em V1, a onda P costuma ser bifásica, fase positiva e negativa. Se eu tiver uma fase negativa da onda P em V1 maior do que um quadradinho, eu vou chamar isso de índice de Morris, que é a sobrecarga atrial esquerda. E o que os pesquisadores eles percebem? Que pacientes que têm sobrecarga atrial esquerda, eles costumam ter sobrecarga ventricular esquerda e vice-versa. Então, pode ser um outro dado a favor da sobrecarga ventricular esquerda, a sobrecarga atrial esquerda. E a duração do complexo QRS? Se eu tenho mais massa, né, está hipertrofiado o nosso ventrículo, ele vai demorar mais para se ativar. Então, o complexo QRS ele pode ficar um pouco mais demorado, a sua excreção pode ser mais lenta. Então, se a duração do complexo QRS for maior ou igual a 100 milissegundos em V5 e V6, isso também pode ser um dado que fala a favor de uma sobrecarga ventricular esquerda. Por quê? Cerca de 80% das pessoas que têm bloqueio de ramo esquerdo têm a sobrecarga ventricular esquerda associada. Então, se a gente pensar nesses critérios aí que eu acabei de falar, a gente consegue entender basicamente o que aqueles pesquisadores que eu falei no início, eles estavam pensando para falar de sobrecarga ventricular esquerda. Então vamos tentar entender baseado nesse raciocínio aí. Então a gente tem que saber usar os recursos que eu vou ensinar aqui para sabermos identificar sobrecarga ventricular esquerda. O primeiro e mais famoso deles, né, que eu não vou aprofundar muito aqui como que ele foi criado, mas eu já vou direto aqui ao ponto, é o critério de Sokolov-Lyon. Se você somar a amplitude da onda S de V1, ou seja, quantos quadradinhos a onda S de V1 está ocupando, mais a amplitude da onda R de V5 ou V6. Como que eu vou escolher? O que for maior. A onda R que for maior de V5 ou V6 é a que você vai escolher. Então, se a soma dos quadradinhos da onda S de V1 mais a onda R de V5 ou V6, a que for maior,
que for maior. Se essa soma der 35 quadradinhos ou mais, nós estamos provavelmente diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. Lembrando que em pacientes mais jovens, esse limite pode ser um pouco maior. Então vamos olhar esse traçado eletrocardiográfico. O que é que chama a atenção nesse traçado? Nós temos aqui uma onda R de V5 que está ocupando grande parte da onda R aqui de V4. Então a amplitude aumentou muito. Se a gente for utilizar o critério de Sokolov-Lyon para identificarmos a sobrecarga ventricular esquerda aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar quantos quadradinhos tem a onda S de V1, mais quantos quadradinhos tem a onda R de V5 ou V6, como que eu escolho a que for maior. Então, V1 está aqui. Onda S é a onda negativa. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28 quadradinhos aqui. Mais onda R positiva de V5 ou V6, a que for maior. Não tem dúvida que a onda R de V5 aqui é a maior. Então, eu tenho aqui, ó, tem 2 aqui, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45 quadradinhos. Só aqui já passou de 35. Então, estou diante de uma sobrecarga ventricular esquerda pelo critério de Sokolov-Lyon. O que é o critério de Sokolov-Lyon? A soma da onda S de V1 mais a R de V5 ou V6. Então, repetindo, se você somar quantos quadradinhos tem a onda S de V1, no caso aqui, 5, 10, 15, 20, mais quantos quadradinhos tem a onda R de V5 ou V6, como que eu escolho o que for maior? Parece que V5 aqui é maior, então nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, parece que tem uns 32 aqui. Então, a onda R de V5. Então, só aqui deu 52. Então, se der 35 ou mais, já é sobrecarga ventricular esquerda. Então, estou diante de uma sobrecarga ventricular esquerda aqui. Outro critério que a gente tem, foi criado pela Universidade de Cornell, que é somar a onda R de AVL mais a S de V3. Agora, alguém já começou a perceber que existe diferença entre homens e mulheres. Então, se a soma da onda R de AVL mais a soma S de V3 for maior do que 28 quadradinhos em homens ou maior do que 20 quadradinhos em mulheres, estaremos diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, já diferenciou um pouco aí alguma coisa com esse critério. Então, como é que vai ser o critério de Cornell? Você vai somar aqui, ó, a onda R de AVL. Então, você vai procurar a VL. A gente viu que a VL tem aqui, ó, 5 quadradinhos e meio, 6 quadradinhos. Mais a onda S de V3. Então, nós vamos procurar a V3, está aqui. Onda positiva aqui é uma onda R, Rzinho. E a onda S aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Tem 27 quadradinhos aqui. Aqui nós temos, vamos pôr 5 aqui. Então, se der para homem mais do que 28 quadradinhos ou para mulher mais do que 20, estamos diante de uma sobrecarga ventricular esquerda pelo critério de Cornell. Um outro critério que existe é simplesmente olhar para a VL. Se a VL, a onda R de AVL, então L de left, a esquerda, eu tenho uma sobrecarga ventricular esquerda, está apontando para a VL. Então gera uma onda positiva, onda R. Se essa onda R de AVL der mais de 10 quadradinhos, 5, 10, só aqui já passou. 15, 20, 25, 30. Aqui tem 5, 10, 15, 20, 25, 6, 27 quadradinhos. Então, sobrecarga ventricular esquerda. Outro critério que a gente tem é o critério de Helmholtz-Estes. Este critério de Helmholtz-Estes ele é feito a partir de pontuações. Então, nós temos alguns critérios que vão valer 3 pontos, outros que vão valer 2 e outros que vão valer 1 ponto. Se nessa pontuação, nessa soma, a gente encontrar 5 ou mais, nós estamos diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. Se nós encontrarmos 4 pontos, é uma provável sobrecarga ventricular esquerda. Menos de 4 pontos, provavelmente nós não temos uma sobrecarga ventricular esquerda. Então vamos ver como é que esse critério é feito. Então, o primeiro que a gente tem que saber é o seguinte: quais são os critérios que valem 3 pontos? Então, os critérios que valem 3 pontos são, primeiro, o padrão de strain. Nós acabamos de ver. Com exceção de o paciente tiver uma intoxicação digitálica, porque a gente viu que digital também pode levar esse padrão de strain. Então, padrão de strain, 3 pontos. O outro é o índice de Morris, que é a fase negativa da onda P de V1 maior do que 1 milímetro quadrado ou 1 quadradinho,
uma sobrecarga atrial esquerda, fala a favor de uma sobrecarga ventricular esquerda. E o outro é aumento da amplitude do complexo QRS. A gente viu que se eu tenho uma sobrecarga ventricular esquerda, a onda R aumenta em V5 e V6, a onda S aumenta em V1 e V2. Nós vimos também que as derivações que estão aqui, os eletrodos que estão em cima do tórax, estão mais próximos do coração, então a amplitude é maior. Então as derivações do plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tem que ser mais do que 30, já que elas já são um pouco maiores. Já as derivações do plano frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, tem que ser maior do que 20 milímetros. Então, se a gente encontrar alguma derivação maior do que 30 em V1, V2, V3, V4, V5, V6, ou maior do que 20 em D1, D2, D3, AVL, AVR, AVF, nós também temos o terceiro critério que vale 3 pontos, que é um aumento da amplitude. 2 pontos. Qual que é o critério que vale 2 pontos? É um desvio do eixo além de menos 30, ou seja, um desvio do eixo para a esquerda. Nós vimos que o desvio do eixo para a esquerda também é um critério que fala a favor da sobrecarga ventricular esquerda. E temos alguns outros critérios que vão valer 1 ponto. São 3. Quais são eles? A deflexão intrissecóide, ou tempo de ativação ventricular, que eu disse para vocês que é uma medida que vai do começo do QRS ao ápice da onda R. Então, se for maior do que 40 milissegundos, maior do que um quadradinho, o paciente ganha 1 ponto. Se a duração do QRS for maior do que 90 milissegundos, então 100 milissegundos ou mais, em V5 ou V6, também o paciente ganha 1 ponto. E se tiver o padrão de strain, mas o paciente faz uso de digital, aí, em vez de ganhar 3 pontos, ele vai ganhar apenas 1 ponto. Então, critérios de Home-Health Estes, a gente tem que decorar isso aí. São vários critérios. Alguns valem 3, outros 2, outros valem 1 ponto. E aí você tem que lembrar a explicação que eu fiz para você entender o porquê desses critérios. Então, critério de Home-Health Estes, vamos treinar um pouco aqui. Primeiro traçado. Então, nós temos aqui, ó, se a gente prestar atenção, uma onda R ou onda S nas derivações clássicas. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, maior do que 20 milímetros. Lembra lá? Essas têm que ser 20, cadê? 20, e de V1 a V6, 30 milímetros. Então, nós temos aqui, em D1, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 quadradinhos aqui. Então, ou se a gente olhar aqui em D3, onda negativa, né? 5, 10, 15, 16, 17, 18. Não sei se preencheu aqui. 19, 20, está no limite aí. Mas basta uma delas, o paciente vai ganhar 3 pontos. Então, a presença de onda R ou S nas derivações clássicas maior do que 20 quadradinhos ou 20 milímetros, o paciente ganha 3 pontos. A gente pode olhar onde quiser. Preencheu uma vez, vai ter esses 3 pontos. Então, olha só, a gente tem aqui D1. Olha, 5, 10, 15, 20, 25, quase 30 quadradinhos aqui, a onda R de D1. Então, se eu tenho a presença de uma onda R ou S nas clássicas maior do que 20 milímetros, o paciente vai ganhar 3 pontos. Então, mais um exemplo aqui, ó. Olha só aqui, ó, V2. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, quase 30 quadradinhos aqui. Então, agora nós estamos diante das derivações do plano horizontal. Tem que ser maior do que 30 quadradinhos. Então, se você contar aqui, der mais do que 30 quadradinhos, o paciente também vai ganhar 3 pontos. Vale em qualquer derivação. Então, geralmente é a onda S que aumenta em V1 e V2, a onda R que aumenta em V5 ou V6. A onda R em V5 ou V6. Então, nessas derivações aqui do plano horizontal, para pontuar, pelo critério de Home-Health, tem que dar mais do que 30 quadradinhos. Muito bem. Então, mais um exemplo aqui, onda R em V5 ou V6 maior do que 30 quadradinhos. Então, vamos ver aqui, ó. Então, nós temos aqui V5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32. Então, só aqui nós temos uma onda positiva, né, uma onda R, dando mais do que 30 quadradinhos, então pontuaria aqui nesse critério aqui 3 pontos. O outro critério que vale 3 pontos é a presença de uma onda T negativa, assimétrica, com intra de ST, que eu expliquei para vocês, que é o padrão de strain. Padrão de strain na não utilização digital, o paciente ganha 3 pontos também. Então, nós vamos ter o quê?
Nas derivações esquerdas, V5 ou V6, o infra de ST, a linha de base do traçado eletrocardiográfico está aqui, com uma onda T negativa e assimétrica. Então, esse padrão de strain também vale 3 pontos pelo critério de Home-Hilt-S. Então, aqui, mais uma vez, nós podemos ver então o famoso padrão strain, e se o paciente não estiver fazendo uso digital, vai ganhar 3 pontos, que é o quê? A presença de um infradesnivelamento do segmento ST com uma onda T negativa e assimétrica em V5 e ou V6. Então, esse padrão de strain é um padrão que a gente encontra com relativa frequência na nossa prática médica. Então, nós temos aqui um infradesnivelamento do segmento ST, a onda T negativa e assimétrica em V5 e em V6. Bem, então tem que ficar bem claro esse padrão eletrocardiográfico aqui, que é o padrão de strain, e o paciente ganha 3 pontos quando a gente encontra. Outro critério que também vale 3 pontos é a presença do índice de Morris, que é quando nós temos a fase negativa da onda P de V1 maior do que 1 milímetro quadrado, maior do que 1 quadradinho, isso também vale 1 ponto. Então, se a gente encontrar o índice de Morris, o paciente vai ganhar 3 pontos. Outro critério, agora valendo 2 pontos, é o único que vale 2 pontos, é quando a gente tem um desvio do eixo para a esquerda, além de menos 30. Nesse padrão, nós vamos ter D1 positivo com D2 negativo. Aí o eixo desse paciente vai estar aqui entre menos 30 e menos 90, um eixo desviado para a esquerda. Então, se nós temos a presença de D1 positivo com D2 negativo, o eixo está desviado para a esquerda. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o tempo de ativação ventricular ou deflexão intrinsecoide. É uma medida do início do QRS até o ápice da onda R. Se nós temos maior massa ventricular, vai demorar mais tempo para o coração se ativar, então essa medida tende a aumentar. Se essa medida for maior do que 1 quadradinho ou 40 milissegundos, o paciente ele vai ganhar 1 ponto. Então, se tem muito músculo para ativar, gasta mais tempo. Então, o tempo de ativação ventricular do início da onda R, do início do QRS ao ápice da onda R. Se der mais do que 1 quadradinho, mais do que 40 milissegundos, o paciente vai ganhar 1 ponto. Então, lembremos aí desse critério também, do início do QRS ao ápice da onda R. Se for maior do que 1 quadradinho, 1 ponto. Então, dando um zoom aqui, só para a gente enxergar melhor, daqui até aqui, nós temos aí um pouquinho mais de 1 quadradinho, aqui do início do complexo QRS ao ápice da onda R, um pouquinho mais de 1 quadradinho, o paciente ganha 1 ponto. O outro é se nós tivermos um QRS durando 100 milissegundos ou mais em V5 ou V6. Também vale 1 ponto, é um outro critério aí que a gente tem que olhar também. Então está durando aí 100 milissegundos ou mais em V5 ou V6, né? Chegando aí quase, né, no critério de bloqueio de ramo, que é quando tem 3 quadradinhos ou mais, mas 80% aí das pessoas com BRE tem uma sobrecarga ventricular associada. E lembrar que se o padrão de strains tiver sobre a ação de uso de digitais, né, de goxina, por exemplo, um cedilanide, aí o paciente só vai ganhar apenas 1 ponto. Então, esses aí são os critérios de Home-Hilt-S. Importante a gente saber. Em algumas situações, a gente tem que saber utilizar esses critérios para a gente poder pontuar e ver se nós estamos diante de uma provável sobrecarga ventricular esquerda ou diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, observando aqui, nós vamos ver o seguinte. Nós temos aqui o padrão de strain. Então, nós temos aqui 3 pontos pelo padrão de strain. E nós temos aqui um aumento da amplitude da onda R de V5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Só aqui já passou de 30. Então, nós teríamos mais 3 pontos aqui pelo aumento da amplitude. 3 mais 3 dá 6. 6 pontos pelo critério de Home-Hilt-S. Já preenche o critério para sobrecarga ventricular esquerda. Mesma coisa nesse traçado aqui, ó. Presença do padrão de strain, mais um aumento da amplitude. Então, aqui nós temos 3 mais 3, 6 pontos aí. Então, resumindo tudo, nós vamos observar o seguinte. Quais são os critérios que valem 3 pontos? Então, nós temos o padrão de strain, o índice de Morris e o aumento da amplitude do complexo QRS. Lembrando que a coisa mais sobrecarregada que tem na casa da gente é a pia. Então, lembra da pia aí para lembrar os critérios que valem mais pontos, já que é a coisa mais sobrecarregada que nós temos. Padrão de strain, índice de Morris e o aumento da amplitude.
Então, esses aí são os critérios que valem 3 pontos. Depois, é lembrar que toda vez que alguém vê uma pia cheia, sempre tem alguém que desvia dela. Alguém desvia e fala que não vai lavar a louça. Então, o segundo critério aqui, que vale 2 pontos, é o desvio. É quem está desviando aí da pia. O desvio do eixo para a esquerda vai pontuar aí 2 pontos. E depois nós temos os critérios que valem 1 ponto, são 3. Então, são os 3 Ds. Então, é a deflexão intrissecoide, digital com padrão de strain e a duração maior ou igual a 100 milissegundos na duração do complexo QRS. Se a gente encontrar 5 pontos ou mais sobrecarga ventricular esquerda, 4 pontos provável sobrecarga ventricular esquerda, menos do que 4 pontos, não temos sobrecarga ventricular esquerda. Então, aqui é o resuminho dos critérios que nós acabamos de aprender. Vamos praticar, então. Então, vejamos aqui. Então, se a gente olhar para esse traçado aqui, chama a atenção o padrão de strain, 3 pontos, e um aumento da amplitude aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, amplitude acima de 30 nas derivações do plano horizontal, 3 pontos, aqui dá 6. 6, já fechou os critérios, não preciso nem continuar. Então, estamos diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. Olhando para este traçado aqui, nós temos o padrão de strain em V5 aqui. Então, o padrão de strain, o paciente vai ganhar 3 pontos. Depois nós temos o I, que é o índice de Morris. Aqui a gente não consegue pontuar. Então, esse aqui o paciente não pontua. A amplitude maior do que 30 nas derivações do plano horizontal e maior do que 20 no plano horizontal nós não temos. O desvio do eixo para a esquerda teria que ter D1 positivo e D2 negativo, a gente não tem. Então, vamos para os critérios que valem 1 ponto. São 3 Ds que a gente vai ter que lembrar. O primeiro D é a duração do complexo QRS. 100 milissegundos ou mais. Então, vamos ver aqui na AVL, nós temos um complexo QRS começando aqui, terminando aqui. 1, 2, 3 quadradinhos, 120 milissegundos. Então, deu 100 milissegundos ou mais, ganha 1 ponto. O outro é a deflexão intrissecoide, que é do início do complexo QRS ao ápice da onda R. Se der mais do que um quadradinho, aqui preencheu, ele também vai ganhar 1 ponto. E o outro é se o paciente faz uso digital e tem o padrão de strain, aqui nós não sabemos. 3, 4, 5 pontos, então preenche o critério de sobrecarga ventricular esquerda. Mais um traçado aqui, padrão de strain, 3 pontos. Vamos ver aqui o índice de Morris está positivo, 3 pontos, só aí dá 6. Fechou, sobrecarga ventricular esquerda. Olhando para esse traçado aqui, novamente, padrão de strain, 3 pontos. Então, padrão de strain, 3 pontos. O outro é o índice de Morris. Aqui a gente não encontra, então não vai pontuar. E a amplitude aumentada, também nós não temos nenhuma delas preenchendo o critério. Vamos só ver aqui V4. 5, 10, 15, 20, 25, 26. Não vai preencher. O D é quem está desviando da pia, é o desvio do eixo para a esquerda, não vai acontecer aqui, porque nós temos D1 e D2 positivo, D1 e D2 positivo, então o eixo não está desviado para a esquerda. Vamos para os critérios que valem 1 ponto. O primeiro é a duração do QRS maior ou igual a 100 milissegundos, vamos tentar encontrar aqui um QRS que a gente consegue olhar. Então aqui, 1, 2, 3 quadradinhos, vai ganhar aqui 1 ponto nessa duração. A deflexão intrissecoide, mais do que um quadradinho do início do QRS ao ápice da onda R, mais 1 ponto. Então, a gente teria aqui 5 pontos, já fechou critério para sobrecarga ventricular esquerda. Mais um traçado eletrocardiográfico aqui com padrão de strain 3 pontos, mais o índice de Morris aqui 3 pontos, 6 pontos, sobrecarga ventricular esquerda. E um outro critério que a gente tem é o critério de Pegueiro-Lopresti. São 2 pesquisadores. Um que é o Pegueiro e o outro é o Lopresti. O que a gente tem aqui? O que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, como eu expliquei para vocês lá atrás, à medida que nós temos uma sobrecarga ventricular esquerda, esse ventrículo vai apontando cada vez mais para a esquerda e para trás. Então, V3 e V4, que seriam derivações de transição, com V4 já positivo, e uma sobrecarga ventricular esquerda, V4 ele vai continuar predominantemente negativo. Então, nós vamos ter uma onda S predominante em V4. Então, o que esses pesquisadores eles falam? Se a onda S de V4 mais a maior onda S de alguém precordial, ou seja, de V1 até V6, com exceção de V4 que nós já somamos aqui,
Se der 23 ou mais em mulheres, 28 ou mais em homens, estaremos diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. Então vamos ver esse traçado aqui para a gente entender. Então eu vou pegar a onda S de V4 e ver quantos quadradinhos que tem. Aqui nós temos 5, 10, 15, 16, 17, uns 18 quadradinhos aqui. Mais a onda S de qualquer outra. A maior aqui parece ser a de V3. Então nós temos aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31. Então 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então só aqui já vai dar 58. Independentemente se for homem ou mulher, já preencheu o critério de sobrecarga ventricular esquerda. Mais uma vez, a onda S de V4 aqui tem 5, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. Vamos pegar uma outra onda S precordial. Parece que V3 aqui é maior. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quadradinhos aqui. A onda S de V3. Então aqui nós estamos com 34 milímetros, ou 34 quadradinhos. Independentemente se for homem ou mulher, preencheu o critério de sobrecarga ventricular esquerda pelo critério de Pegueiro-Lopresti. As principais causas de sobrecarga ventricular esquerda são essas aqui. Não vamos discutir isso num curso básico. Em um próximo curso intermediário, a gente fala um pouco melhor sobre essas situações. Vamos agora falar da sobrecarga ventricular direita. Esta é uma das grandes dificuldades em eletrocardiograma, pois a massa do ventrículo esquerdo ela é 2 a 3 vezes a massa do ventrículo direito. Então eu preciso ter uma sobrecarga ventricular direita muito importante, a ponto de vencer as forças que estão para o lado esquerdo, e isso promove uma alteração eletrocardiográfica, já que o eletrocardiograma nada mais é do que as forças para o lado esquerdo. Então nós vamos encontrar alguns sinais sugestivos de sobrecarga ventricular direita no eletrocardiograma. Uma sobrecarga atrial direita, desvio do eixo para a direita, um atraso final de condução, um padrão de bloqueio de ramo direito, onda S persistente nas precordiais, padrão de strain, só que agora em derivações direitas, onda R ampla em V1, ou até mesmo dados clínicos que possam nos ajudar. Então, só recapitulando, o coração, né, a ativação normal do coração, ela é para a esquerda. Então, V1 enxerga esse processo aí afastando dele como vetor resultante. Por isso que V1 é predominantemente negativo. Uma onda R pequena e uma onda S ampla. Isso é o normal, como nós já vimos algumas vezes. E isso gera o que nós chamamos de progressão de onda R. Começa pequena em V1, V2, vai aumentando de V3 para V4. E onda R predominantemente em V5 e V6. Quando eu tenho uma sobrecarga ventricular direita, a ponto de levar a uma alteração no eletrocardiograma, a ponto de as forças do lado direito vencerem as forças do lado esquerdo, o que nós vamos ter? V1 agora vai ter como vetor resultante apontando para a direita. Então, V1, em vez de ser um complexo predominantemente negativo, quando a gente tem uma sobrecarga ventricular direita, ele passa a ser predominantemente positivo, com a presença de onda R ampla em V1. E isso é um achado sugestivo de uma sobrecarga ventricular direita. Então, a presença da onda R maior do que a onda S em V1, uma inversão do padrão normal, isso é sugestivo de sobrecarga ventricular direita, principalmente se essa onda R de V1 for maior do que 6 quadradinhos ou 6 milímetros. Vamos pensar mais um pouco. Uma outra observação que a gente pode fazer é: se eu tenho um desvio das forças para o lado direito, o eixo também vai acabar sendo desviado para a direita. Então, se eu tenho um desvio do eixo para a direita, principalmente se for além de 110, isso é um dado que tem que me fazer pensar em sobrecarga ventricular direita. Como que nós vamos observar isso de maneira mais rápida no eletrocardiograma? Nós já vimos se o complexo QRS ele é predominantemente positivo em D1, ele está para o lado esquerdo. Portanto, se você encontrar um complexo QRS predominantemente negativo em D1, isso quer dizer que nós temos um eixo desviado para a direita e é um dado importante de observar. Em V1, como nós já falamos, vamos ter uma onda R ampla. Então, essa relação entre a onda Rzinha e Szão se altera, então nós vamos ter uma R ampla, uma R pronunciada em V1. O que mais que a gente pode pensar? Se eu tenho aqui, então, V1 enxergando o processo, aproximando dele, gerando uma onda R ampla,
V5 e V6, que estão aqui do lado esquerdo, vão enxergar o vetor resultante afastando, gerando onda negativa, gerando uma onda S ampla. Então, a presença de onda S ampla em derivações do lado esquerdo, V5 e V6, principalmente se essa onda S for maior do que 10 milímetros em V5 ou maior do que 3 em V6, isso vai falar a favor de uma sobrecarga ventricular direita também. Então, a presença dessa onda R ampla em derivações esquerdas, né, V5 e V6, tem que nos fazer pensar em sobrecarga ventricular direita. Uma outra alteração eletrocardiográfica interessante é o chamado sinal de Soddy-Palares. O que é o sinal de Soddy-Palares? É quando, em V1, o complexo QRS ele se inicia com uma onda Q. Então, uma outra característica é a presença da onda Q. Além da onda R ampla, a presença de uma onda Q inicial em V1 também tem que nos fazer pensar em sobrecarga ventricular direita. Por que isso acontece? Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos raciocinar o seguinte. As câmaras cardíacas que estão à direita, elas são à direita e são mais anteriores. À medida que eu vou tendo, à medida que a gente vai tendo uma sobrecarga ventricular direita, elas vão se anteriorizando. Então, o septo interventricular também vai se deslocar. E ao se deslocar, vai alterar a forma como o registro eletrocardiográfico ele é feito. Vamos pensar um pouco aqui. Então, vamos pensar um pouco nessa figura aqui. Então, se eu tenho aqui uma sobrecarga do ventrículo direito, esse ventrículo direito vai se sobrecarregando, mas ele também vai se anteriorizando. Então, a ativação septal agora ela começa afastando de V1. E essa ativação septal inicial afastando de V1 vai gerar no eletrocardiograma uma onda Q inicial. Então, a presença dessa onda Q iniciando o complexo QRS em V1, a gente chama isso aí de sinal de Soddy-Palares, fala a favor de uma sobrecarga de ventrículo direito. O que mais que a gente pode encontrar em uma sobrecarga ventricular direita? A gente pode encontrar sinais de sobrecarga do átrio direito. A gente sabe que as alterações na onda P elas se relacionam com as sobrecargas atriais. Nós podemos ter uma sobrecarga atrial direita ou podemos ter uma sobrecarga atrial esquerda. Quando a gente tem uma sobrecarga atrial esquerda, quando a gente tem uma sobrecarga atrial direita primeiro, o que é que a gente tem que entender? Se eu tenho uma sobrecarga do átrio direito, eu tenho um aumento da amplitude da onda P. Se eu tenho uma sobrecarga atrial esquerda, eu tenho um aumento da duração da onda P. Então, na sobrecarga ventricular direita, eu posso encontrar uma sobrecarga atrial direita, ou seja, um aumento da amplitude, um aumento da altura da onda P em D2. E isso também, a sobrecarga atrial direita, vai falar a favor de uma sobrecarga ventricular direita. Mais um dado interessante, o padrão strain. Nós já vimos o padrão de strain para o lado esquerdo. Agora, se esse padrão strain, que é um infradesnivelamento do segmento ST com uma onda T negativa e assimétrica, ele estiver presente em V1, V2, V3 até V4, nós vamos ter sinais de sobrecarga agora do ventrículo direito. Então, se a gente encontra esse infradesnivelamento do segmento ST com uma onda T negativa e assimétrica em V1, V2, V3 até V4, padrão de strain agora em câmaras direitas, nós vamos pensar em sobrecarga ventricular direita também. Então, só para mostrar um exemplo aí, ó, padrão de strain em derivações direitas, sobrecarga ventricular direita. Então, lembrem-se que o padrão de strain, se ele estiver presente lá do lado esquerdo, V5 e V6, sobrecarga ventricular esquerda. Se o padrão de strain estiver presente agora do lado direito, V1, V2, V3, sobrecarga ventricular direita. Então, é importante lembrar do padrão de strain também aqui em V1, V2 e V3, às vezes até V4. Então, é importante a gente lembrar desse padrão. Muito bem, então de maneira resumida a gente vai pensar em sobrecarga ventricular direita quando eu tenho uma onda R ampla em V1, geralmente essa onda R maior do que a onda S, maior do que 6 milímetros, um padrão de strain em V1, V2, V3, às vezes até V4, um desvio do eixo para a direita, essa onda R ampla em V1, a onda S ampla em V5 e V6 nas derivações do lado esquerdo,
e o sinal de Soddy-Palares, como eu falei com vocês. Temos várias causas, não é o objetivo desse curso a gente falar sobre essas causas nesse momento, falaremos disso em um curso intermediário, mas lembrar que o VD ele pode se hipertrofiar de maneira seletiva e podemos ter hipertrofia de via de entrada, via de saída, parede livre, mas isso, como eu disse para vocês, o nosso conhecimento aqui ele é espiral, como tudo na vida, então a gente sempre fala a mesma coisa de um mesmo assunto várias vezes, só que cada vez mais aprofundado. Então nós estamos numa fase inicial ainda do nosso curso de eletrocardiograma. Muito bem, temos várias causas para a sobrecarga de ventrículo direito, para essa onda R ampla em V1. Não vamos focar nisso aqui agora. Então, de maneira resumida, você vai ter que raciocinar que quando você tem a presença de onda S ampla em V1, R ampla em V5 ou V6, nós estamos pensando em uma sobrecarga ventricular esquerda. Quando eu tenho a presença de onda R ampla em V1, nós estamos pensando em uma sobrecarga ventricular direita. E quando os dois critérios, de sobrecarga ventricular direita e sobrecarga ventricular esquerda eles forem preenchidos, nós estaremos diante de uma sobrecarga biventricular, mas são alterações comuns em crianças, não vamos focar nesse nosso curso básico essas alterações. E, para concluir a parte de amplitude do QRS, agora vamos falar do contrário, da baixa voltagem. Então a gente fala que nós temos baixa voltagem no eletrocardiograma quando nenhuma derivação no plano frontal, relembrando, D1, D2, D3, ou AVR, AVL, AVF, houver uma deflexão com amplitude superior a 5 milímetros. E, no plano horizontal, relembrando, V1 até V6, nenhuma derivação acima de 10 milímetros. Pensem aqui comigo, nós já vimos que aquelas derivações que estão mais próximas do coração, a distância é menor, a voltagem é maior. Aquelas derivações ou aqueles eletrodos que estão mais distantes do coração, nos braços e nas pernas, estão mais distantes, maior distância, menor voltagem. Então, por conta dessa alteração que os números são diferentes. Então, aquelas derivações que estão aqui no plano horizontal, V1 até V6, é um número maior do que as derivações do plano frontal. Então, essa é a explicação. Por que que esses aqui tem que ser ninguém maior do que 10 e aqui ninguém maior do que 5. Então, lembrem dessa característica aí. Então, como é que nós vamos falar em baixa voltagem? No plano frontal, nenhuma derivação acima de 5. No plano horizontal, ou derivações precordiais, nenhuma derivação e nenhuma derivação acima de 10. Então, olha só para esse eletrocardiograma aqui. Se a gente prestar atenção aqui, ó o tamanhozinho que estão as amplitudes do complexo QRS. Então, nós vamos ter aqui critérios de baixa voltagem. Temos várias condições. Algo que estiver dificultando a propagação do estímulo para ser registrado, principalmente na prática a gente encontra muito aí derrame pericárdico, pneumotórax, derrame pleural importante, obesidade. Então, pensar aí nessas condições quando encontrarmos baixa voltagem no eletrocardiograma. Então, aqui só mostrando uma radiografia de tórax de um paciente que tinha aqui um derrame pericárdico importante e o eletrocardiograma dele registrado apresentava baixa voltagem. Uma situação que a gente pode encontrar em eletro com baixa voltagem, às vezes, é que o coração está aqui e aqui está cheio de líquido, um derrame pericárdico importante, e esse coração pode ficar sambando ali dentro desse líquido, e a gente pode encontrar, inclusive, alterações aqui interessantes, uma amplitude alternada, uma pequena, uma grande, uma pequena, uma grande. Isso aí a gente pode, às vezes, encontrar no registro eletrocardiográfico de baixa voltagem. Quando nenhuma derivação no plano frontal for maior do que 5 milímetros, 5 quadradinhos, e nenhuma derivação no plano horizontal maior do que 10. Então, lembrando dessas características aí, a gente vai conseguir fechar o diagnóstico de baixa voltagem. Até a próxima aula.